O caminho primitivo, desde Oviedo até Santiago de Compostela. Dia 2. E acabamos agora o segundo dia. Um dia que correu bem, sem peripécias como ontem. Começamos em Cornellana e viemos até Tineo, onde estamos agora, já calmos, já relaxados, depois de jantarmos e de estarmos preparadíssimos. O dia começou devagar, vamos chamar assim, lento. Saímos do albergue, temos que dar a volta por trás, depois do pequeno almoço, sim, fomos dar a volta por trás da igreja, já agora é muito bonito, traseiras da igreja, dali de Cornellana, é muito bonito. Depois aquilo começa a subir lá por uns caminhos, coisa de manhã, estava muito lento e nós fomos andando muito lento, paisagem bonita, um bocadinho de frio por ser de manhã, acabamos de fazer aquela paragenzinha numa fonte de Santiago, descansar um bocadinho até continuarmos por entre vacas, como sempre, por entre aquela floresta autóctone ou a vegetação autóctone da Ibéria, os carvalhos, os castanheiros, muitos castanheiros que apanhamos, e lá fomos andando até que chegamos a Salas. Em Salas fizemos uma paragem maior. Fizemos. Até porque foi um ponto de situação para percebermos se aquilo que nos tinha atacado no dia anterior, se não estávamos preparados para não voltarmos a ter esses problemas. É verdade, houve ali alguns momentos de dúvida, mas a coisa compôs e arrancámos e fizemos aquela subida a seguir, bastante puxada. Acho que aconteceu aos dois, acho que os dois estivemos ali e é importante partilharmos isto. Acho que o conhecermos o nosso corpo, o sabermos identificar os nossos limites, o sabermos nos preparar para os desafios, acho que é importante. E nós sabemos fazer. Tínhamos de alguma forma descurado um pouco ontem, mas hoje conseguimos fazê-lo bem e quando saímos preparados. E essa paragem mais longa em Salas, para nos prepararmos, para irmos por ali acima. Aproveitamos também, compramos aqueles bolinhos, os carajitos del professor, que são uns bolinhos ótimos. De avelã, não é? De avelã, muito bons. E pronto, compramos, não os comemos aí, continuamos, começamos a subir. Depois de Salas, há uma subida grande, aquilo ainda são 4, 5, 6 km. Sim, mas sempre em floresta, muito fresco, bonita, muito bonita, com várias fontes, lembras-te? E várias fontes que atravessamos. Sim, várias pontes muito antigas. Pontes... não são bem pontes, são arcos sobre ribeiros que passam ali, interessantes, antigas, com centenas de anos. Apanhamos castanhas, comemos castanhas selvagens, foram boas, foi uma surpresa também. Tantas castanheiros que havia por ali, castanhas pelo chão, apanhámos algumas e uma das pontes paramos e comemos algumas castanhas. E depois só voltamos a parar no cimo, em Porciles, uma área de descanso, uma área de descanso para peregrinos que tem ali, e nós descansamos que realmente precisávamos, descansar, de hidratar, beber mais água, e fizemos essa paragem que foi muito importante. Na expectativa de conseguirmos a seguir, poucos, 1 ou 2 km depois, em Bodenaia, pararmos no albergue e bebermos aí uma cerveja. Mas estava fechado o albergue e não quisemos esperar aquela meia hora. E acabámos por continuar. Passei aqui, Heller, não falei daquela igreja de Salas e da torre. Ah, é verdade. São monumentos giros. Sim, Salas é uma cidade muito pitoresca, que vale a pena, muito bem arranjadinha, com uma praça central muito agradável, onde nós tivemos bastante tempo sentados na esplanada, e é muito agradável de facto. Havia vários peregrinos, começámos a cruzar já com vários peregrinos, que depois ao longo do dia nos cruzámos bastante, ou várias vezes. Sim, depois o resto do caminho, depois de Bodenaia, continuou por vários sítios onde acabamos por... Não, paramos a seguir logo em La Espina, foi onde nós almoçamos. Correto. La Espina, precisávamos de almoçar e fomos almoçar La Espina. Sim, comemos uma saladinha, Sim. Que aqui a salada mista é aquela com atum, com ovo, a famosa salada mista que pedimos já várias vezes, não é? Sim, eu peço sem cebola. E eu pedi uma tortilha francesa, que depois ainda deu para fazer um bocadilho para o resto do caminho. Mas também foi uma paragem agradável, estava calor. Aprendemos na véspera, estava calor, fizemos uma paragem maior, fugimos do calor naquele período, até porque não sabíamos se ia haver sombra, seguir ou não, e correu bem. Saímos dali e depois percorremos aquelas aldeias todas, lá a Parede, Pedragal, até Santa Eulália, até chegar depois a Tineo, onde não há grandes serviços e nós fomos passando por ali.
Há apenas destaca a Capela do Cristo dos Afligidos em La Pereda, que é quase um barraco, que é uma capela, continua a ser uma capela. E no caminho para Tineu, Nuno, recordas-te, fomos abordados uma vez mais por um asturiano. Sim. Que meteu conversa connosco e que ficámos ali uns bons 10, 15 minutos à conversa e que ele quis perguntar de onde vínhamos, ao que íamos, como é que estava a correr tudo, de uma simpatia absolutamente indescritível. É uma das coisas que mais me tem admirado, é a simpatia dos asturianos. Asturianos é um povo fantástico, dizem que são primos irmãos dos galegos e que, portanto, também são familiares dos portugueses e somos todos uma grande família, asturianos, galegos e portugueses. Uma simpatia fantástica. Também interessante foi, junto àquela Capela dos Aflitos, que estava lá um casal de israelitas. Sim, que vivem na Alemanha há muitos anos, ligados na Alemanha. Estavam a fazer o caminho de forma autónoma, com tenda também. Já tínhamos visto ontem um casal da Moldávia, também com tendas, de forma autónoma. Estavam sentados a comer avelãs, as avelãs estavam a cair da árvore e eles partiam as avelãs e comiam ali as avelãs. E nós aproveitamos e trocamos castanhas que trazemos no bolso, que tínhamos apanhado, demos-lhes castanhas, eles deram-nos avelãs. Também estavam boas as avelãs, foi um momento muito giro. Foi bom e conversamos ali um bocadinho entre todos e eles estão a fazer o caminho deles também, ao tempo deles, porque as mochilas deles são um bocadinho mais pesadas que as nossas. Muito. É o que me parece. Em Tineu, a cidade, também a capital do concelho, foi uma descida grande lá ao centro mesmo, onde tem o Ayuntamento, a Câmara Municipal, e onde estava o albergue onde nós ficamos. Depois fomos jantar e eu não podia deixar de provar aquilo que li em toda a parte, que era a iguaria local Tineu, que era o chosco. Aquilo é um embutido, que eu estava à espera que fosse diferente, mas aquilo acaba por ser um embutido, um salpicão gigante. Aquilo parece que é cozido e depois é fatiado em fatias fininhas, como de paio, e servido com batata cozida, com um pouquinho de colorau por cima. Mas bom. Não era muito forte também, gostei. Pronto, e este dia fica marcado, eu diria, pela nossa capacidade de gerirmos melhor o nosso esforço, de sabermos garantir cada momento para que o seguinte seja útil. E uma noite que vamos agora aqui dormir neste albergue, que é relativamente novo. Isto era um antigo palácio, agora tem uma parte de hotel e tem uma parte de albergue, e pronto, e vamos partilhar aqui com o resto dos peregrinos a nossa noite para amanhã sairmos. Parece que amanhã não vai estar assim muito bom tempo, mas vamos esperar e ver. Hoje correu bem, amanhã logo se vê quando acordarmos. Obrigado a todos os peregrinos lendários por escutarem este episódio. Esta temporada também está disponível no YouTube com fotografias e vídeos de cada etapa. Curiosamente estou por mim pensando onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra há de haver uma hora para a vontade de parar. Só que à frente o bailado do calor vai-me arrastando para o vazio. E com o ar na cara vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre